Aleluia. Antes de você tomar assento, eu quero te convidar a que nós leamos juntos, irmãos, uma passagem. Mas não para de adorar o nome do Senhor não, viu? Irmão, nós estamos encontrando o lugar de volta. Estamos encontrando o caminho de volta, o caminho da igreja. Não faz sentido entrar numa casa dessa e não adorar a Deus. Não faz sentido entrar numa casa dessa para ser adorado. Não faz sentido entrar numa casa dessa e querer só receber. Não faz sentido entrar numa casa de oração e não orar. Não faz sentido estar diante de um Deus cujo Deus, dia e noite, os anjos cantam, clamam, dizem uns para os outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, Jeová dos exércitos. E eu chegar aqui e simplesmente me assentar, eu tenho que chegar e dizer: o Senhor é santo, o Senhor é santo, o Senhor é santo, e toda a terra está cheia da tua glória. Olha a glória de Deus aí. Você é a glória de Deus. Tu és a glória de Deus. A glória esperada pelo mundo. O que o mundo espera. O mundo quer ser iluminado. O mundo quer ser curado. O mundo quer ser transformado. E nós, irmãos, somos os agentes de transformação. Glória a Jesus. Hebreus capítulo 12, verso 14 e 15 está escrito assim: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual santificação ninguém verá o Senhor. Tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus, e nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela muito se contamine. Você crê que essa palavra foi enviada para nós nessa noite, amém? Pai, como eu quero te adorar, Senhor. Ah, Deus Santo, a tua presença é tão maravilhosa. Eu quero te agradecer porque o Senhor tem enviado palavra. O Senhor está na casa, o Senhor, Espírito Santo, está agindo nos corações. E eu quero te louvar, meu Pai. É tudo que viemos buscar nessa noite. Fala conosco. Tem misericórdia do vaso frágil, Senhor, porque somos assim mesmo. Tem misericórdia de todos nós. Senhor, a tua presença é para nos fulminar devido ao teu poder e a nossa pecaminosidade. Mas a tua graça infinita nos buscou, nos alcançou. Por isso somos felizes e estamos nessa noite de festa na tua presença. Fala conosco em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem tomar assento. Eu quero pedir já ao Alexandro e maestro Gedi, se possível, vocês sabem, né? Eu estou querendo louvar Deus no final aqui. O Leque já sabe. O Leque está me ouvindo, será? O Leque, me deu vontade no final de ainda louvar o Senhor com hino. Você sabe como é que é, né? Aí você vai estar junto. Glória a Jesus. Irmãos, hoje eu quero falar sobre o Evangelho da Graça. Quero muito que vocês compreendam. E que assim como essa palavra brilhou de uma forma tão maravilhosa no meu coração, eu quero muito que ela possa brilhar nos vossos corações. A palavra da graça, vejam bem a frase que eu disse. A palavra da graça, ela é muito conhecida, mas poucos de nós conhecem a graça da palavra. Eu vou dizer de novo. A palavra da graça é super conhecida, mas a graça que a palavra traz é muito pouco conhecida. Aqueles que conhecem a graça que o Senhor nos dá, esses são totalmente transformados para nunca mais pecar. Eu vou dizer outra vez. Aquele que conhece a graça de Deus e prova dos dons futuros do Senhor, esse gosto, pastor Jonas, Elvis, Marco, Mateus, Jefferson, é um gosto tão bom que nós não queremos negociar com mais nada nessa vida, Zé Carlos.
Aleluia. Eu já ouvi uns. Você está vendo quando o Espírito Santo está na casa, o negócio é mais leve. Você notou? Começa a entender mais fácil. A palavra do Senhor nos transforma a um ponto que nós ficamos tão abastados que não precisamos mais buscar em outro lugar, senão nessa mesma fonte. Os ensinos de Jesus e as narrativas do Novo Testamento, elas sempre nos impulsionam a viver essa graça. Vocês vão ver a graça na boca de Jesus, no olhar de Jesus, nas atitudes de Jesus, no estender a sua mão. Quando nós lemos no Novo Testamento, parece que nós mergulhamos e estamos ali juntamente com Ele. E parece que nós caminhamos quando Ele chega para aquela mulher samaritana e diz: tenho sede. Parece que eu enxergo a graça do Senhor saindo como um chafariz e já invadindo aquele lugar. É algo muito vivo. Eu vejo a graça de Jesus quando Ele diz à sua mãe Maria, procurado porque havia acabado o vinho de um casamento, Ele diz: mulher, o que eu tenho com você? Eu vim para cumprir os propósitos do Pai. Eu vejo graça nisso. Um chamamento de atenção à mãe, mas um chamamento com carinho. Isso é graça. Aonde chega a graça, foge a desgraça. Aleluia. Glória a Jesus. Aleluia. Eu estou embebido, irmãos, de alegria do Senhor. Vocês me perdoem. E não é somente hoje, não. Quando nós tomamos conhecimento, pastor, o que é graça? Graça é um favor imerecido. O que eu mereço para estar aqui agora, Cláudio Mar, falando para uma plateia de homens e mulheres, homens com uma história, com destinos, homens de peso, mulheres de peso, pais e mães de família, jovens que têm uma história adiante. Eu não trocaria isso, com todo respeito, e estimulo os jovens que façam. A igreja precisa de médicos, psicólogos, terapeutas, psiquiatras. Sim, psiquiatras. A igreja precisa de profissionais. Mas vou dizer uma coisa, e você, jovem, vai gravar isso para a sua vida e nunca mais, porque o Senhor me disse isso na madrugada de ontem. Muitos vão ouvir e vão gravar. E eu vou abrir as portas e vou abençoar a família da minha igreja. Mas quando eles estiverem lá em cima, eles vão lembrar que é pela graça que eles estão lá, que foi Jesus que os conduziu até lá, assim como Ele me conduziu até esse lugar nessa noite. Esse é um dia marcante para a minha vida. Quando nós tomamos conhecimento do erro de algum dos nossos irmãos, e isso não acontece poucas vezes. Quando nós decidimos amar essa pessoa que errou, mesmo em detrimento do seu erro, do seu pecado, claro que, dizendo a ele, talvez com a sua própria vida, o quão é importante mudar de rumo, isso é graça. Quando você toma conhecimento da balbúrdia de uma escolha mal feita, e você diz àquela pessoa que escolheu e
está no erro ou colhendo os frutos do seu erro, você diz: eu vou orar por você. Isso é graça. Graça é aquilo que os pais fazem aos filhos porque ama. Diz ao filho: não passa por ali. Mas o filho passa. E no auge do erro, quando alguma coisa caiu e quebrou, quando o corpo foi ferido por uma queda, por uma arranhadura, e um pai ou uma mãe estende as mãos, primeiro, cura a ferida, beija, levanta, abraça, e só depois diz: não volte mais a errar, eu te perdoo. Isso é graça. Graça é o que nós estamos vivendo e mergulhados aqui nessa noite, nesse lugar. Graça é se misturar, pastor Jonas, pastor Juliano, entre outros, você que evangeliza, se misturar com pessoas da mais baixa ou do mais baixo naipe, perdoe-me, e não se contaminar. Isso é graça. Vocês prestaram atenção que eu estou praticamente falando de Jesus? Jesus entrou na casa de Levi. Jesus andou com pecadores. Jesus foi tocado por mulher adúltera. Jesus se encontrou com leprosos. Mas Jesus era a graça. Aleluia. A graça não se contamina. Influenciar alguém, e esse alguém ser curado, orar com ele, por ele, algumas vezes perder por causa dele, sim, perder mesmo que financeiramente. Isso é graça. É a palavra da graça. Dizer verdades transformadoras ao pé do ouvido de alguém. E alguém que esteja errado, alguém que esteja em pecado. Como Jesus falou a Pedro. E não contar para mais ninguém que aquela pessoa errou. Isso é graça. Talvez você não esteja entendendo, mas eu vou usando sempre duas linguagens. É o filho que urinou à noite no colchão. O pai e a mãe graciosa não pega o colchão e coloca ele lá fora para que todos vejam. Ampara o filho, troca ele, diz: meu filho, está tudo bem, é uma fase da sua vida, isso vai passar. Isso é graça. Graça é compreender, aleluia, que eu não preciso descer ao lixo para tirar alguém do lixo, mas se for necessário, eu descerei. Na semana passada eu saía com a minha norinha do seu apartamento e vimos alguém. Já disse isso aqui numa quinta-feira. Alguém pegando naqueles latões de lixo. Uma jovem, uma moça, muito jovem, com short, um top curto, um short curto. Estava ventando ali e ela estava mexendo tudo suja, maltrapilha, pegando lixo, no lixo, mexendo e comendo, sem se importar com a cabine de entrada do
do condomínio, pessoas que entravam e saíam, das pessoas que passavam ali na avenida. Eles estavam simplesmente pegando comida do lixo, comendo e lambendo os dedos, como se aquilo fosse a melhor refeição do dia. E a Norinha sentiu aquilo e falou: sogrinho, meu Deus, como pode ser isso? Será fome? Na mesma hora o Senhor colocou no meu coração: não é fome. Em São José, se você discar 153, você tem lugar para dormir, você tem lugar para comer, você tem lugar para tomar banho. Se você passar na maioria das casas e bater palma e pedir alimento, alguém vai dar alguma coisa, senão uma casa a outra. São pessoas boas. Eu encontrei em São José pessoas muito amigas. Há uma mistura muito grande, há muitos mineiros na região aqui. O pessoal de Minas é muito receptivo, né? Com todo respeito aos demais. Mas por que então a pessoa está dessa forma? É porque tem um que é o contrário da graça. E a graça, ela enriquece, ela acrescenta, ela liberta e não lança em rosto. Mas o inimigo vem para roubar, matar e destruir. Aquilo começa com uma droga. Aquilo começa lá do lado do extra, os jovens vestidos de preto, bebendo alguma coisa ali, misturando alguma coisa com Coca-Cola ou energético, e vai acabar daquele jeito. É um ladrão da graça. Aquilo começa muitas vezes num convite de celular, quando alguém que ainda não conheceu da vida diz: não, mas é fácil, embebede-se. E mal sabe que a sua mente vai ficar possessa, ele vai cair da graça. Muitas vezes filhos de cristãos estarão naquela posição. Por que eu estou dizendo isso? Porque a igreja é a máquina que eu já disse aqui, de produzir graça do Senhor na terra. Eu não sei onde está aquela moça, mas desde que eu a vi, eu tenho orado. E eu sei. Que jeito, pastor? Pela minha fé. E ninguém me inquiete, porque é fé. Eu estou orando por ela. Eu gravei assim a fisionomia dela. Se eu não a vir um dia nessa terra, louvando a Deus, num dos cultos em algum lugar, eu quero vê-la nos céus. Louvado seja o nome do Senhor. Às vezes se pensa que é somente eu parar ali. Eu não poderia parar. Se pudesse também, talvez teria feito. Já filo outras vezes. Mas tem hora que não dá. Mas a graça, ela é infinita. O alimento, ele é finito. Ele alimenta hoje e falta amanhã. Mas a graça é diferente. É por isso que eu oro por vocês, para que vocês sejam cheios da graça do Senhor. Às vezes precisamos dizer verdades transformadoras. Isso é graça. Como Jesus disse a Pedro, mas disse com graça. Imagina. Eu não posso imaginar outra coisa em Jesus Cristo se não fosse a graça dizendo: Pedro, essa noite o diabo te pediu a mim, porque tem que pedir para o Senhor, viu? Te pediu para cirandar. Ele queria cirandar com você, como se ciranda o trigo. Eu não deixei não, Pedro. Deixei não, porque você não está pronto ainda. Em outras palavras, vai chegar um momento que você vai estar pronto. Eu vou deixar só para o diabo ver que você é o meu Pedro. Você não me troca por outra coisa. Aleluia. Isso é graça. Louvado seja o nome do Senhor. Esse mesmo Jesus com graça disse a Pedro determinada feita, quando Pedro disse: Senhor, tem dó de ti mesmo, não deixa que te matem. Jesus disse: para trás de mim, Satanás. Mas não deixou Pedro e foi-se embora. Falou: eu preciso trazer esse camarada junto comigo. Ele precisa entender que a morte não é o fim. E ele só vai entender quando ele conhecer que ele está caminhando ao lado da graça. Quem tem a graça de Deus não teme nem a morte. Aleluia. Em Hebreus capítulo 7, verso 9, você vai ler lá, dizendo sobre a graça, para que não deixe que a graça falte não, produza a graça. No
capítulo 13, verso 7, está escrito assim: lembrai-vos os vossos pastores, que vos falam da palavra de Deus, e a fé dos quais imitai. Você lembra de um pastor? Lembra aí de um pastor cheio de fé? Para um minutinho, lembra do pastor cheio de fé? Eu vi esses dias uma postagem, se não me engano, da missionária Fernanda, sobre a sua pastora que aniversariou lá no Rio de Janeiro. E ela ali exarando sobre a graça, um gozo pela fé da sua pastora. Eu falei, que coisa maravilhosa. A graça, a fé, ela é motivadora, ela alavanca pessoas. Você lembra de alguém aí? Imita a fé desse pastor, desse homem, dessa mulher de Deus, em nome de Jesus. Atentando para a sua maneira de viver. Eu não estou falando para você seguir pessoas, porque às vezes a pessoa, ela não tem uma vida que vale a pena. Mas imita quem vale a pena, porque pessoas vencedoras caminham ao lado de pessoas vencedoras. Eu não disse rica, porque a maioria dos ricos não tem paz. Eu disse a maioria, não todos. Mas queira, opte pela paz. Está escrito assim também: Jesus Cristo é o mesmo ontem, e hoje e eternamente. Não vos deixeis levar em redor pelas doutrinas estranhas, igreja. Vocês estão me ouvindo? Porque bom é o coração que se fortifique na... Opa, alguém está lendo. Graça. Bom é o coração não encher de vinho em que a contenda. Bom é o coração ter muitas lembranças. Porque o coração é enganoso. Mas vou dizer para você, ele é enganoso mais do que todas as coisas, diz a palavra do Senhor. Mas um coração, quando se enche da graça do Senhor, esse coração vai ficar assim como eu estou vendo muitos de vocês, se não a maioria, com os olhinhos brilhando, querendo comer mais a palavra do Senhor, esperando o momento de glorificar, de engrandecer o nome dele. Sabe por quê? Porque estão cheios da graça. Cheios da graça. Cheios da graça do Senhor. Aleluia. Como é bom. Não com alimentos, porque o alimento para nada aproveita. Ele entra no corpo e sai. Tem gente que se prepara, vive a vida só para comer as coisas. Eu vou estudar, vou me preparar para comer, para ter. Vai passar, amigo. Mas a graça do Senhor não passa. Tiago capítulo 6, 4 e 6 está escrito que Deus resiste. Eu estou encaminhando para o final, porque eu quero que você entenda o que é a graça do Senhor. Mas você saia daqui cheio da graça do Senhor, que amanhã no trânsito você vai responder com graça. O que você for enfrentar, você vai enfrentar com graça. O que você for arrumar, vai arrumar com graça. A graça estimula pessoas. A graça é geradora. A graça marca. A graça é superabundante. A graça é a água que se recebe, mas esse pouco de água transborda e nunca mais para de transbordar. E o tempo vai passar e as situações chegarão, as percas passarão, os ganhos virão, a chuva vai chegar, os temporais vão assoprar, o vento vai rugir, mas a graça vai te conduzir. A graça tem nome, a graça é Jesus. Aleluia. O Senhor Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Aleluia. Nós nem sempre fomos assim, não é verdade? Fui transgressor no passado.
Não faz muito tempo que algumas lições transformaram minha vida. Mas é assim a vereda do justo. Ela é como a luz da aurora. Mas eu não vou me privar da graça de Deus. Foi o que eu li lá na frente. Ninguém se prive da graça de Deus. Não diga eu não consigo. Não diga eu sou assim mesmo. Não diga eu sou briguento. Não, você não é briguento. Briguento é Satanás. É que ele quer que você se sinta como ele. Não diga que não consegue. Você tem graça. E quem tem a graça começa a parecer com Jesus. Não diga que você tem uma enfermidade. A enfermidade não é tua, não. Porque Jesus levou todas as nossas enfermidades sobre ele. Você pode estar com uma enfermidade. Mas quando você souber que não é sua, você trata como não sendo sua. Eu tenho um carro. Você já administra um carro. Eu trato à vontade, porque parece ser meu. Apesar de nada nessa vida ser nosso. Mas quando eu empresto o carro de alguém, presbítero Jefferson, eu fico todo cheio de 9 horas. Né, Alex? Por quê? Porque não é meu, é do outro. Eu não quero, porque eu sei que aquilo não vai estar comigo para sempre. Essa doença não é tua, não. A dor não é tua. Essa depressão não te pertence, é uma prova. Para você é graça. A graça sim está contigo. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos encaminhar para o final, porque as horas já manda dizer, pare, né? Vamos entender isso, graça. A graça e a verdade são duas irmãs. São duas irmãs. Todavia, a graça é a verdade aplicada com misericórdia. Qual é a graça de Deus para nós? Alguém pode dizer? Jesus. Jesus é verdade. Ele é verdade. Conhecereis a verdade vos libertará. Mas além de ser a verdade, porque se fosse somente Jesus, sem a graça, seria vocês são pecadores, eu vivi como um homem e não pequei, vocês pecaram, vocês não conseguem o que é possível, vocês merecem o inferno, vocês deixaram ao Senhor, vocês são réu do juízo. Isso é a verdade, ou não é? Mas a verdade com graça é diferente. Isso é a graça, é a verdade aplicada com carinho. É dizendo: filho meu, dá-me o teu coração. Aleluia. É dizer para o filho: meu filho, você errou, papai quer te ajudar. Você não está conseguindo, eu quero caminhar com você. Aleluia. Verdade é olhar para o patrão e ver que ele está agindo errado e acusá-lo. Mas a verdade aplicada com esse carinho chamado graça é dizer assim: meu patrão está perdido, vou orar por ele. Sabe o que é que vai acontecer? Deus vai abençoar teu patrão. Ele vai prosperar. Você vai prosperar junto. Ele vai abençoar tua esposa. Ela vai te amar e vocês vão viver junto. Ele vai abençoar o teu filho. Ele vai prosperar. Ela vai prosperar. Você vai ser abençoado. Você vai orar pelo teu pastor. Deus vai abençoar, dar sabedoria. E Ele vai distribuir sabedoria para a igreja comum. No Vale de Hermon, desce as bênçãos do Senhor, o azeite, e a igreja vai recebendo e dizendo: glória a Deus. Aleluia. Há um clima diferente aqui nesse lugar. Há algo diferente aqui nesse lugar. É a graça de Jesus. É a graça dele. Aleluia. Glória a Jesus. Aleluia. Graça, hashtag, é dizer o que precisa ser dito, se colocando no lugar do próximo que está errado. Isso é graça. Graça é você ver
Com todo respeito, se estiver aqui, me perdoe, viu? Porque a gente se transforma, eu sei porque já trabalhei com motos também, e infelizmente você sentou na moto, se transforma a maioria das pessoas. Não vê mais regra de trânsito, não há respeito por ninguém, se transforma, né? Mas a graça nos faz olhar essa pessoa e dizer, ele está de moto, porque precisa economizar, precisa ganhar tempo, está trabalhando, tem um delivery para entregar, deixa ele passar, se cair vai se machucar, se eu bater aqui no carro ainda tem a lata, ele não tem. Graça muda tudo, graça transforma corações, graça nos faz andar muitas vezes atrás do carro com um pacotinho de biscoito, ou 1 quilo, ou meio quilo de arroz ou de açúcar, para entregar a quem precisa ou quem passa fome. Isso é graça. Mas deixa eu voltar ao que diz a palavra do Senhor. A graça é a guirlanda. Sabe o que é guirlanda? Claro, principalmente as mulheres, né? Sabe o que é guirlanda, mulher? É bonito uma guirlanda? O que eu vou dizer agora pode ser que vocês não vão gostar. A graça é uma guirlanda linda de flores colocada no velório. Que é isso, pastor? É porque o velório é ruim, o clima é de morte, mas a guirlanda traz uma certa expectativa de cuidado, de carinho, de zelo, de respeito, de amor, de reconhecimento, de cheiro. Isso é a graça de Jesus. Aleluia. Glória a Jesus. Vós sois sal da terra, luz do mundo. Vocês são a graça que o mundo ainda tem. Por isso que o Senhor não destruiu. Mas o dia está chegando. E nós precisamos andar na graça do Senhor. Você está na graça? Entra na graça. Deixa essa guirlanda entrar, onde esse clima de velório está trazendo uma dor, um sofrimento. Deixa esse vento assoprar na tua vida, tirando a tempestade, trazendo o sol de volta, a esperança de volta sobre a tua vida. Deixa a graça de Jesus, não se prive da graça de Deus. Não deixa a raiz de amargura entrar aí. Deixa a graça entrar aí em nome de Jesus. Deixa Jesus entrar. Deixa a graça do Senhor entrar nesse lugar. A graça permite valorizar aquilo que não é, como se fosse, ou como se tivesse esperança de ser. Eu já disse para vocês aqui como eu era gago. Eu ainda ontem numa visita eu falava do quanto eu sou tímido. Eu não sou de ir na casa de pessoas, eu não interajo com facilidade. Tenho essa dificuldade. Tenho. Às vezes pessoas me cobram e eu apelo para a graça de Deus. Falo, Senhor, que a tua graça explique para o meu irmão, para a minha irmã, que eu não sou de fazer isso. Eu tenho mais facilidade em ir no hospital, ir onde precisa, em socorrer, na Dutra, se me chamar no Rio de Janeiro, em Erechim, em Altinópolis, onde for, eu tenho mais facilidade em ir ali do que literalmente ir para sentar-me ali e simplesmente comer com você. É o jeitão da madeira. Sou meio matuto, sou um pernambucano matuto. Mas como é que lido com tantas pessoas? Não tem cabimento. O Senhor me disse essa madrugada, você vai olhar amanhã, naquela noite, e vai ver que é a minha graça que te basta. A graça cega realidades e mostra, através de uma lente chamada fé, aquilo que não é, mas pode ser. Não te preocupa você que quer cantar e é desafinado. A graça vai te levar lá. Não te preocupa você que quer ser médico ou médica e acha que não vai conseguir.
Não se priva da graça de Deus. Ora, busca, porque a graça vai te colocar nos melhores hospitais desse mundo. A graça é poderosa, porque a graça é Jesus. Não tema num relacionamento, num casamento. Pede, clama, e o Senhor vai te responder com graça. Clama-me e responder-te-ei. E vou te anunciar coisas grandes e firmes que você não sabia, estava do teu lado. Um certo, determinado curso, um professor de texto, que corrigia texto dos seus alunos, que queriam ser escritores, ele sempre escrevia, presta atenção nisso, no final da análise das redações, das narrativas, das dissertações do seu aluno, de um determinado aluno, ele colocava no final: um dia você será escritor. Eu disse isso para vocês porque para alguns, os soberbos, essa fala vai parecer que o professor está dizendo que ele é tão bom que merece ser escritor. Mas quem pensou dessa forma, você acabou de detectar um orgulhoso dentro de você. Porque o que o professor realmente estava dizendo é que um dia ele ia aprender a escrever, que ele não sabia ainda. O meu Deus me diz todo dia: vai, porque eu sou contigo. Mas isso não significa que eu posso manipular o meu Senhor, porque não sou ninguém sem Ele. Eu vivo pela graça. Se você é pai ou mãe, ou tem o que tem, talvez bem financeiramente, o escritor está te dando isso dizendo: você continua dependendo de mim. Um dia você será alguém vencedor. Agora ainda não é. Você entendeu? Graça, 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 graça. Eu peço a graça de Deus sobre as vossas vidas nessa noite, em nome de Jesus. O segredo de alcançar a graça está no livro de Apocalipse, capítulo 3, verso 20. Jesus Cristo disse a João: eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, eu entrarei, vou comer com ele e ele vai comer comigo. A graça não invade, a graça pede passagem. A graça está dizendo que está à porta, está batendo do teu e do meu coração. Deixa entrar o Rei da Glória. Deixa Jesus entrar. E eu vou dizer, aonde Jesus chega, tem festa. Aleluia. Glória a Jesus.